A solução é Jesus Cristo. Que privilégio conhecer essa verdade, mas até que ponto temos ofertado e trabalhado efetivamente para que esta verdade chegue em cada cantinho do nosso país e do mundo? Nós temos ofertado com amor, com sacrifício diante do Senhor. Há no nosso coração de fato o desejo de dar, alegria em dar, em ofertar para que essa verdade chegue às pessoas sem Cristo? Hoje nós vamos falar sobre o alvo pessoal e, sem dúvida, é uma das maneiras mais lindas de viver experiências com Deus, experiências de fé. O que dizer então das crianças? Crianças tão pequenas que fazem alvos audaciosos, envolvidos nessa paixão missionária e trabalham, e Deus honra cada oferta dessa criança e eles alcançam seus alvos. Nós precisamos viver isso na nossa vida. Nós precisamos experimentar o agir de Deus, essa experiência de fé. Nós aprendemos com a viúva pobre algumas coisas muito importantes. A primeira é que Jesus continua observando. Jesus observa quando nós ofertamos. Ele sabe exatamente o que há no nosso coração. Se há altruísmo, se há amor, se há sacrifício na nossa oferta, ou se estamos dando o que não nos faz falta. Nós observamos também que Jesus, ele olhou muito mais a proporção do que a porção. Não foi a quantidade que ela deu, mas foi a proporção. Ele viu que ela tinha dado tudo. Jesus também continua observando muito mais a proporção do que a porção do que damos, muito mais do que retemos. Aprendemos também que Jesus vê muito mais o que guardamos do que o que damos. Nós temos de fato ofertado com amor, com liberalidade, com sacrifício, ou temos dado ao Senhor o que não nos faz falta. O Senhor nos ajude e nos ajude a formar uma geração com visão missionária. Aos pais, líderes de ministério infantil, desafiem as crianças a fazerem os seus alvos pessoais. Quando derem o cofrinho, coloque ali um cantinho onde ele possa colocar o seu alvo, onde ele possa colocar o que ele já guardou, para que ele possa ter essa experiência de fé. Eu poderia contar inúmeras histórias de crianças que viveram experiências lindas com Deus, quando fizeram um alvo de fé e Deus honrou a cada uma delas. Que nós também possamos viver essa experiência de ofertar com generosidade, com liberalidade, com sacrifício, para que o Senhor nos observe ao ofertar e possamos agradar o coração do Senhor. Sejamos servos obedientes e que o Senhor encontre no nosso coração servos que o amam e que amam a sua obra. Deus nos abençoe e que o Brasil inteiro saiba que a solução é Jesus Cristo. A solução.
Bom dia, irmãos. Bom dia, povo de Deus. Bom estarmos na casa do Senhor, para junto prestarmos um culto a Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Deus abençoe os irmãos que já estão conosco, que o Senhor fale ao coração daqueles irmãos que estão a caminho e que o Senhor esteja com aqueles que não poderão estar aqui nesta manhã. E a todos que estarão acompanhando na mídia, deixe que o Espírito de Deus que está entre nós fale com você onde estiver nesta manhã, no carro, em casa, no trabalho. Ouça o que Deus quer falar com você nesta manhã. Este é o domingo que Deus nos dá, alegremos-nos e regozijemos nele. Deus abençoe os irmãos da mídia que estão ali trabalhando, já preparando, para transmitir o culto. Deus abençoe os irmãos que estão preparando a música, que estão louvando ao Senhor. Deus abençoe a sua palavra que será pregada. E hoje é um domingo especial. Estamos relembrando, celebrando a crucificação, lembrando o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não estamos celebrando a morte, celebramos a vida, porque Jesus ressuscitou e vive e reina, está à direita do Pai, intercede por nós. Vamos colocar em pé aqueles irmãos que podem. Vamos falar com o Papai do Céu, agradecendo a Ele a vida que Ele nos dá nesta manhã. Quantos gostariam de levantar nesta manhã e não pode, não pôde? Quantos gostariam de estar aqui nesta manhã e não pode estar? Eu e você, pela graça de Deus, podemos estar nesta manhã cultuando ao Senhor. Alegre-se, cante com todas as suas forças, com toda a sua energia. Adore ao Senhor que é digno de toda a honra e todo louvor. Quero convidar nesta manhã a irmã Dione, que fale com Deus, abrindo esse grande culto de adoração ao nosso Deus. Oremos, entregue o seu coração ao Senhor, como Ele está, e fale com Deus nesta hora. Senhor Deus, querido eterno Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, porque podemos falar contigo mais uma vez nesta manhã, Senhor. Ó Pai, que tudo que for feito aqui nesta manhã, Deus, seja para que o teu nome seja glorificado. Que todos, ó Deus, que entrarem aqui, Senhor, possam ter certeza de que o Senhor aqui está e que o Senhor responde às orações, que o Senhor visita as nossas vidas e as nossas famílias. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque só um Deus amoroso como o Senhor é capaz de olhar para a humanidade e ter misericórdia de cada um e dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ó Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Obrigado, Deus, porque se não fosse isso, Deus, nós estaríamos perdidos, ó Pai. Nós nunca teríamos, ó Deus, a salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. O Senhor olhou para nós ainda antes de nós nascermos, ó Pai. Quando nós não éramos nada, Senhor, o Senhor já era tudo em nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão que está aqui nesta manhã, pela vida daqueles que ainda virão e também pela vida daqueles que não poderão vir, mas que eles possam, Senhor Deus, estarem ligados contigo, Senhor, buscando a tua face nesta manhã, Senhor Deus, te pedindo perdão pelos pecados e tendo um renovo contigo, Senhor. Continua, Senhor Deus, a usar o teu servo, Pai, o pastor desta igreja, ó Deus, para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer que seja falado. Ministra sobre as nossas vidas a sua vontade e o seu querer. Enche-nos com teu Espírito a cada dia, Senhor, e que nós possamos todos os dias louvar e bendizer o teu nome. Essa é a oração que nós fazemos nesta manhã, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém, Senhor. Obrigado. Irmãos, qual é o tema da nossa campanha de missões nacionais? Vamos juntos? A solução. Ih, os irmãos não tomaram café não, né, irmã Regina? Vamos lá. Vamos falar bem forte. A solução é Jesus Cristo. Quem quiser a camisa, bonita, olha só, né? Fala com o irmão Cláudio e pega essa linda camisa para divulgar a nossa campanha. Vamos falar a nossa divisa? João 3,16. Quem não sabe de cor, né? É um texto áureo da Bíblia, é o resumo de toda a Bíblia. Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o resumo de toda a Bíblia, o amor inconfundível de Deus por nós. Vamos cantar hinos ao nosso Deus, preparando para ouvir a mensagem nesta manhã. A nossa campanha missionária já começou. Separe uma oferta de amor para missões. Simão, o nosso projeto é termos aquele calendário anual. Separe uma oferta pequena ou grande, o tamanho que Deus colocou no seu coração, durante os 12 meses, né? Dê um pouquinho do muito que Deus lhes tem dado, para que a obra missionária avance para a glória do Senhor Jesus. Vamos cantar? Que Deus abençoe a todos nesta manhã. Esteja atento para ouvir a voz do Senhor neste lugar. Amém. Glória a Deus. Que alegria estarmos aqui, né, irmãos, na casa do nosso Deus. Né, como Osmar disse, tantas pessoas gostariam de estar aqui, né, por algum motivo não puderam. Né, então nós que pudermos estar aqui, o Senhor nos trouxe até aqui. E Ele já tem falado aos nossos corações. Então que você agora possa estar se quebrantando, abrindo o seu coração, deixando o Senhor falar contigo. E esse louvor diz: ao único que é digno de receber a honra e a glória. Só o nosso Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E agora cante com todo o seu coração, com toda a sua força, a esse Deus que merece toda a nossa adoração. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao bem eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber, adore a Ele, a honra e a glória, a força e o poder, ao bem eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, meus irmãos. Pode se sentar. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está em casa, que a misericórdia, a graça e a bondade de Deus seja manifesto em sua vida em nome de Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja em Corinto, uma igreja onde haviam vários tipos de pessoas, né? Pessoas que adoravam seus deuses nas religiões que elas pertenciam por causa dos familiares, amigos, colegas, vizinhos, pessoas que viviam de acordo com as suas filosofias de vida, pessoas que eram religiosas, nasceram dentro de uma religião, mas a partir do momento em que se renderam a Jesus Cristo, foram seladas com o Espírito de Deus, a história muda. Elas deveriam se esforçar para viverem não mais conforme os seus achismos, conforme aquilo que haviam recebido em suas religiões, em suas tradições, em seus costumes, porque a vida com Cristo, irmãos, tudo se fez novo, tudo se faz novo. Esse é o grande desafio. Talvez você nasceu dentro de um lar evangélico, talvez você frequenta uma igreja evangélica há décadas, mas se você não nasceu de novo tendo um encontro com Cristo, se você ainda não tomou uma decisão de viver conforme aquela recomendação, né? Aquela palavra que Paulo disse em alto e bom som, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, sinto muito. De acordo com o texto, irmãos, vai chegar o dia de você comparecer perante o Senhor e você será destruído. Os irmãos soubessem a tremedeira que eu estou aqui, irmãos, é com temor e tremor. Eu sei que muitas coisas que têm sido ministrado, principalmente pelas manhãs, talvez é algo que você nunca parou para pensar, para refletir. Talvez você não foi, durante o tempo que você caminha com Jesus, confrontado como tem sido aqui dentro da igreja. Mas eu sei as responsabilidades que eu tenho diante de Deus. Eu estou me esforçando para ser um obreiro aprovado. E para onde eu vou, quero que a igreja vá também. Porque Jesus Cristo disse que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Então eu quero estar com Jesus. E eu quero que você esteja também com Jesus. E para estarmos com Jesus, você não pode mais continuar vivendo do jeito que você vive, do jeito que você está vivendo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela corta, ela fere. Mas a mesma palavra que corta e fere, ela cura, ela restaura. E podem ter a certeza que Hebreus, quando o escritor diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, primeiro ela corta aqui, ó. E como corta, irmãos? Eu vejo os meus defeitos, as minhas falhas, o que precisa ser melhorado ainda. E eu fico, Senhor, assim como o Senhor está usando de misericórdia para comigo, eu uso de misericórdia para com os meus irmãos também. Assim como o Senhor está falando comigo poderosamente, me convencendo do pecado, convença os meus irmãos também.
Porque se a morte chegar agora, irmãos, a passagem nossa para abrirmos os olhos diante do Senhor, ou abriremos os olhos e não estaremos na presença do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, em uma outra versão, na NAA, Nova Almeida Atualizada, diz assim, 1 Coríntios 3, 16 e 17, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Há uma outra versão que os dois versículos nos dizem assim: vocês compreendem que todos juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive entre vocês em sua casa? Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá. Porque a casa de Deus é santa e limpa, e vocês são essa casa. Há uma outra versão também, irmãos, que nos diz assim: vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e esse templo são vocês. O tema da nossa reflexão é igreja, santuário do Espírito de Deus. Igreja, santuário do Espírito de Deus. Da mesma maneira, irmãos, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, conforme diz ali 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, a igreja local, ou a comunidade cristã, é o templo de Deus. Então, todos aqueles que receberam a Cristo Jesus como único, suficiente, Senhor e Salvador de sua vida, foi selado com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo habitando em seu coração, em sua vida. O Espírito Santo o selou. Você é de Deus. Você é a casa de Deus. E quando nós nos reunimos aqui, irmãos, o Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em você, na vida daqueles que nasceram de novo, o Espírito Santo passa a habitar dentro da igreja. Por isso que o momento de culto não é para nós fazermos o que estamos querendo fazer, não, irmãos. Por causa da presença do Senhor, termos reverência. Porque a Bíblia diz que o Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É um momento de reverência, por causa da presença do Senhor. E entendendo os que nasceram de novo, o que está sendo dito, nós precisamos ter reverência. Nós precisamos entender de que estamos diante de Deus, daquele onde a palavra do Senhor diz que o Senhor passa em revista ao seu povo para ver-nos como nós estamos. Quem serviu o quartel aí levou o BO, hein? Coturno sujo, cinto manchado, gandola, a roupa amarrotada, barba por fazer. Se diante dos homens muitos foram reprovados, você já parou para pensar naquele grandioso dia diante de Deus, onde não vai ter o jeitinho brasileiro, onde todas as desculpas que na maioria das vezes nós damos um para o outro, né? Ah, é por causa disso, não, é por causa daquilo, eu estou trabalhando, muitos estão dentro da igreja igual Marta, mas não param para adorar a Deus, não param para prestar um culto ao único. Acabamos de cantar, e tem que ser verdade em nossa boca, ao único que é digno de receber a honra,
a glória e o poder. Da mesma maneira que o templo dos judeus em Jerusalém não deveria ser destruído, a igreja não deve ser danificada nem arruinada por divisões, controvérsias ou outros pecados dos membros que se reúnem para adorar a Deus. Interessante, irmãos, que se você olhar, para quem está com a Bíblia aberta, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, o verso diz assim: porque há ciúmes e briga entre vocês. Irmãos, ciúmes, brigas dentro da igreja não convém. Às vezes, quando vemos ali Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, quando ele menciona o nome de duas irmãs que estavam brigando uma com a outra, irmãos, é muito sério. Deus não gosta, Deus não aprova, Deus não quer que você, que nasceu de novo, viva assim. Quem não nasceu é criança. Criança você não leva em conta. Criança, ou você chama atenção, ou dá um tapinha, ou chama para conversa, ou coloca de castigo. Eu não sei como você educa os seus filhos, ou como você foi educado, mas aqueles que não obedecem, o mundo ensina. E o mundo não tem misericórdia. O mundo não sabe o que é compaixão, e eu apanhei muito no mundo. Ah, se eu soubesse, teria ouvido os meus pais. A igreja é o templo de Deus, porque é a sociedade na qual o Espírito Santo habita. Lembra daquele corinho que nós cantávamos dentro da igreja? O Espírito de Deus está aqui. Você crê? Operando em nossos corações. Você crê que o Espírito de Deus estando aqui, Ele opera, Ele obra, age em seu coração, trazendo sua vida e poder? Você crê que adorando a Deus em espírito e em verdade, pelo fato dele estar aqui, e você tendo nascido de novo, sendo selado pelo Espírito de Deus, o Espírito do Senhor está trabalhando em sua vida, mesmo você não entendendo, mesmo você não vendo? Necessário crermos, irmãos. Por isso que a igreja é um lugar de reverência. Não é reverência porque o pastor pede, o pastor olha de cara feia, o pastor chama atenção, não. É reverência porque você que nasceu de novo foi selado com o Espírito de Deus, e nós precisamos ter um excelente comportamento dentro da casa de Deus, porque Ele está aqui. Eu pensei que eu ia ouvir glória a Deus, Ele está aqui, Jesus está aqui. É motivo para nós nos alegrarmos, irmãos, ainda mais hoje, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, relembrando o que Ele fez por nós naquela cruz do Calvário. É motivo de alegria, porque o nosso Redentor morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. Temos motivos para nos alegrarmos por causa da presença do Senhor em nossa vida, na vida dos que nasceram de novo, em nossa igreja, porque Ele está aqui. E ponto final. Deus habita em cada crente salvo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Deus habita nos crentes de uma igreja local. Foram os versos que nós acabamos de ler. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. E Deus habita na igreja como somatória, irmãos, de todos os convertidos de todos os lugares do mundo. Efésios capítulo 2, versículo 19. Quem for rápido aí me acompanhe. Efésios 2, 19 a 22 diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário
dedicado ao Senhor. Verso 22, nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem a morada de Deus. Aqui é o lugar de edificação, aqui é o lugar de crescimento, aqui é o lugar onde você cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Aqui é o lugar onde você cresce para alcançar a estatura do Filho de Deus, para ser semelhante ao Filho de Deus, para que você seja um homem, uma mulher que tenha maturidade na presença de Deus e seja alimentado com alimento sólido. O Henri está ali. Não vai dar feijoada, mocotó, joelho de porco para ele. Rabada, mocotó, é para nós que aguentamos. Mas se você está raquítico, não aguenta. Vai dar um suador. Quem sabe, sabe como é que é. Como templo do Espírito de Deus, irmãos, em meio a uma sociedade perversa, o povo de Deus em Corinto não deveria participar dos pecados que prevalecia naquela cidade. Imagine uma cidade pecadora. Imagine um ambiente, irmãos, de promiscuidade. Imagine um ambiente, irmãos, onde haviam prostitutas que eram contratadas para prestarem o culto à sua deusa, e o culto que elas prestavam era um sexo, elas faziam sexo no altar. Imagine bem aquela cidade onde você olhava de um lado para o outro, e agora ele vai para aquela igreja, ele vai para aquela religião. Quem é quem? Quem pertence ao Senhor? Quem nasceu de novo? Imagine o ponto de interrogação que estava na mente daqueles novos convertidos, até daquela comunidade. Por que essas pessoas são diferentes? Por que eles não agem como nós estamos agindo? Por que eles não são religiosos como somos? Por que eles não têm a conduta que nós estamos tendo? Eles também observavam, olha como fulano mudou de vida, olha, ele pertencia à nossa igreja, à nossa religião, olha como ele está conseguindo não mais ser vencido por aquelas coisas que no fundo, quem foi religioso aí, no fundo, sabíamos que era errado, irmãos. Mas não tínhamos forças para dizer não ao erro, ao pecado. Como templo de Deus em meio a uma sociedade perversa, o povo de Deus em Corinto não deveriam participar dos pecados que prevaleciam naquela sociedade. Devia rejeitar de todas as formas, irmãos, de todas as formas, a imoralidade que existia naquele lugar. O sexo foi criado para o homem e para a mulher, casados. Ponto final. Crendo você ou não. Sexo somente para o homem e a mulher, aqueles que se casaram. Quem não é casado, você está cometendo o pecado da fornicação. E quem é casado e tem sexo com outra pessoa, você é um adúltero, é uma adúltera. Por que Paulo deu essa palavra dura àquela igreja? Lembra do que está escrito no capítulo 5, o versículo 1? Paulo disse, olha, chegou ao meu ouvido de que tem um filho tendo relação com a mulher do seu pai, um filho que está tendo relação com a sua madrasta. Vocês estão vendo e ninguém faz nada. A igreja é assim, irmãos. Tem o que presta e o que não presta. Tem os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo. Tem os filhos de Deus e os filhos de Belial. Tem o joio e tem o trigo. Tem o bode, tem a ovelha. Então nós que nascemos de novo, precisamos levantar a bandeira do Evangelho dentro da igreja, porque o Espírito de Deus habita em mim, o Espírito de Deus habita em você. Nós que temos o Espírito Santo de Deus fazendo a diferença, quem sabe produziremos esperança, desejo no coração daqueles que não nasceram de novo, no coração daqueles que estão presos aos laços do passarinheiro, presos ao pecado. Quem sabe eles clamem por socorro. Vai depender muita coisa de mim também e de você também, de nós como igreja vivermos conforme a palavra de Deus nos ensina.
O templo de Deus deve ser santo, porque é santo. Deus é santo. Esse lugar aqui é santo, irmãos. Em determinado lugar que eu passei, a Dione vai lembrar, nós achávamos camisinha no fundo, irmãos, da igreja. Deus tem visto a conduta de cada um de vocês aqui dentro da igreja, a minha também. Deus tem visto a postura de cada um dos que foram membros desta igreja, a minha também. Não adianta ir para outro lugar. Não adianta mudar de igreja se não muda de atitude. Não adianta mudar de ministério. Não adianta. O que importa é nascer de novo. Quando nascemos de novo, o próprio Espírito de Deus que habita em nós, Ele vai dirigindo a nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, conforme o próprio Zacarias disse, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Espírito Santo, Ele vai dando um toque em nós, ó. Não serve, esse tipo de postura não serve, irmãos, nós ficamos, meu Deus, tenha misericórdia. Paulo intimou os coríntios a terem consciência. Olha o verso 16, diz assim, eles eram um templo construído por Deus e o Espírito de Deus habitava entre eles. Quando eu olho para você que nasceu de novo, eu preciso olhá-lo como a Bíblia me ensina. O seu corpo é o templo do Espírito de Deus porque habita em você. O seu corpo é o templo do Espírito de Deus porque habita em você. O seu corpo é o templo do Espírito de Deus porque habita em você. O nosso corpo é o templo do Espírito de Deus que habita em nós. E entendendo que o Espírito de Deus habita em nossa vida, habita em nosso meio, precisamos nos esforçar, irmãos, para que o corpo de Cristo, tendo Cristo como a cabeça, Ele nos dirija, guia em toda a verdade. Esse é o desejo de Deus. Paulo descreveu a igreja como santuário de Deus e lembrou seus leitores que arruinar, fazer fracassar a obra de Deus em sua igreja é pecado grave. Misericórdia, irmãos, quantas pessoas arruinando a igreja. Eu não vou com a cara desse pastor. Você não é a primeira e nem será o último, meu irmão. Eu não vou com a cara daquele irmão que é líder. Eu não vou com a cara daquela irmã. E achamos normal. Não é assim mesmo, não daqui a pouco passa, não daqui a pouco você está sendo estorvo na obra de Deus, e se não se arrepender e se converter, será destruído, destruída. Está escrito, irmãos, não podemos, contra a verdade, Deus intervém para proteger a sua igreja. Quantas não foram as vezes que os homens, mulheres se levantaram dentro das igrejas, irmãos, vivendo uma vida mundana, uma vida na prostituição, uma vida no adultério, fazendo barbaridades dentro da igreja, servindo de pedra de tropeço, dando mau testemunho para a comunidade, e o Senhor não permitiu que aquele lugar fosse destruído, que as portas fossem fechadas. Há vários exemplos por aí. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é fiel à palavra dEle. Corrija-nos, ó Deus. Molda-nos, Senhor. Estamos num processo de santificação, de mudança, de transformação. E aqueles que querem ser santificados, transformados por Deus, vão sentir o desejo, vão querer, irmãos, a vontade de Deus para a sua vida. Não vão mais querer a sua vontade, a vontade do homem, a vontade da sua carne. Eles vão lutar, eles vão se esforçar.
A igreja, como um grupo de crentes, pode ser chamada de templo de Deus, irmãos. Alguém disse que Deus não pode ser localizado geograficamente, mas pode ser representado de forma pessoal pelos membros em que o Espírito habita. A igreja precisa ser o lugar onde a pessoa que não tem esperança, onde a pessoa que está perdida, onde a pessoa que está nas trevas, ela saia daquele lugar e ao entrar aqui, ela perceba de que Deus está em nosso meio, e para que elas sintam o que está sendo dito aqui, você precisa lutar contra o pecado, que tão de perto nos assedia, irmãos, nos rodeia. E às vezes a gente tem medo de falar em pecado. Eu vou falar em pecado, vão pensar que eu estou jogando letrinha para ele ou para ela. Não é letra não, irmãos, é o que a palavra de Deus diz. Quem está errado, conserte-se. Mas se eu cair, se cair o Senhor te levanta. Mas quem está firme, quem está consagrando a sua vida ao Senhor, irmãos, com certeza ele será vigilante, estará atento, ele vai colocar o Salmo 1 em prática, ele vai colocar 1 Coríntios 10 em prática, quando diz: olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem um ditado no mundo que diz, né? Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. As más conversações corrompem os bons costumes. Você aprende dentro da igreja, e aí fora, muitos dos que estão dentro da igreja se corrompem e querem corrompê-lo também. Fica alerta, fica atento, vigiai e orai. O espírito está preparado, mas a carne é fraca, ela está inclinada ao pecado. Estes têm o dever sagrado de andar com Deus, que dirige e protege a unidade do seu templo, o seu santuário. Os membros que semeiam discórdia e dissensão na igreja devem levar a sério a ameaça de destruição feita por Deus. Olha o versículo 17, o que diz, na Bíblia literal do texto tradicional, o versículo diz assim: se alguém contamina o lugar santo. Você está contaminando a igreja? Se não se arrepender e se consertar, você será destruído. Se alguém contamina, destrói, desonra o lugar santo de Deus, Deus o destruirá, porque o lugar santo de Deus é santo. O lugar aqui é santo, irmãos. Os irmãos que iniciaram o trabalho não oraram pedindo para Deus para que Ele consagrasse este lugar. Não oraram como Salomão orou: Senhor, consagre este lugar para que o Senhor esteja presente aqui em nosso meio. Consagre este lugar para que vidas possam se render aos teus pés. Consagre este lugar. O lugar é santo. Você consagra a sua casa? Sempre quando eu e Johnny muda para algum lugar, alguns demônios querem perturbar. Lá aparecendo algumas coisas, aqueles vultos, né? Aquela voz, você fica arrepiado igual gato. Aí quando você percebe que é espírito imundo, aí você se posiciona: pode ir saindo daqui em nome de Jesus, porque o lugar aqui é santo, é consagrado ao Senhor, em nome de Jesus. Tem que ser a sua postura dentro da igreja, dentro de casa, onde você for, onde você estiver, porque você é luz, você é o templo do Espírito de Deus, você representa Deus por onde anda, por onde você for, por onde você estiver, você representa Deus. Deus quer homens assim, Deus quer mulheres assim, Deus quer famílias assim, Deus quer uma igreja assim. Se alguém contamina, destrói, desonra o lugar santo de Deus, Deus o destruirá. Por quê? Porque o lugar santo de Deus é santo. O lugar santo sois vós. Eu sou santo, você é santo, porque fomos separados do estilo de vida, do tipo de vida que nós vivíamos. A Bíblia diz que Deus nos transportou, tirando-nos das trevas, levando-nos para a maravilhosa luz do Evangelho de Cristo Jesus, para que a luz de Cristo, o Evangelho de Cristo, resplandeça, apareça, revele-se através da nossa vida.
Paulo deu um aviso severo, irmãos, aos que corrompiam a igreja. Paulo apresenta uma das advertências mais sérias do Novo Testamento. Irmão, não sei, eu penso o seguinte: se for para viver de brincadeira, eu prefiro ficar no mundo. Se não for para levar a vida com Jesus a sério, eu prefiro ficar no mundo. Eu pensava assim, mas agora eu oro: Senhor, me leva, que o mundo não tem nada que presta. Me leva, me leva. Se não for para viver uma vida com seriedade na presença do Senhor dentro da igreja, me leva. Porque não dá, irmãos. Depois que você experimenta da presença do Espírito de Deus, da graça, a misericórdia, a bondade, o amor de Deus em sua vida, quando você começa a entender o que Jesus Cristo fez por ti naquela cruz do Calvário, a imensidão, o tamanho do amor que Deus demonstrou por nós, dando o seu Filho para morrer naquela cruz, irmãos, eu preciso me esforçar para viver, desenvolvendo o Evangelho em minha vida, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que eu seja menos um a entristecer o Espírito Santo de Deus. E Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da vossa redenção. Esse trecho aqui, irmãos, que acabamos de ler, tem uma relevância muito especial para todos aqueles que ocupam cargo de ensino e cargo de liderança. Deus vai te cobrar, ô professor de escola bíblica. Deus vai te cobrar, varão. Líder aí, ó. Deus vai te cobrar, minha irmã. Deus vai te cobrar, meu irmão. Deus vai me cobrar. Deus vai nos cobrar. Há muita gente que querem ocupar um cargo dentro da igreja. Aí não são levantadas por Deus, são levantadas pelos homens. E quando é levantado pelos homens, dá problema. Quer ver? A gente gosta de fazer planos, né? E planos são bons. Quer ver um plano que deu errado? Quando o povo se reuniu para levantar a Torre de Babel. Eles foram, e depois? Chegaram ao céu? Não. Todo o planejamento parte de cima. Lembra de Atos capítulo 2? Todo o plano de Deus para a sua igreja, Ele revelou aos seus. Paulo, você é muito rígido, você é valente, mas eu quero que você pregue aos gentios. Pedro, pregue aos judeus. Cada um de nós temos algo a fazer. Eu não sou contra planejamento não, meu irmão, não. Eu quero que você entenda que é necessário orar. Mas não é aquela oraçãozinha, fogo de palha, não. É orar até ouvir a voz de Deus. Até como Jacó certa feita disse: não te deixarei enquanto não me abençoar. Quer ver se o plano que você fez, se a igreja fez ou eu fiz, é certo? Veio de Deus? É só ver o resultado. Quantas pessoas falaram que a gente não ia permanecer nem um ano casado? Quantas pessoas falaram que a gente não ia conseguir ficar juntos? Entendemos ser a vontade de Deus. Quantas pessoas disseram para mim: a segunda igreja não é para você não, esse seu jeitão. Ainda bem, não estou aqui por causa do meu jeitão, estou aqui porque eu entendo que é a vontade de Deus, e eu quero obedecer à voz de Deus. Ponto. Todos nós, irmãos, igreja é o santuário de Deus. Deus habita aqui. Quer ver um corinho que a gente cantava? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Quem foi, quem passou pela classe dos catecúmenos há trocentos anos atrás,
fomos bem doutrinados, e é isso que nós queremos para os novos dentro da igreja, para aqueles que se converterão dentro da igreja. Nós não queremos que você tenha uma fé simples, uma fé rala, não, nós queremos que você seja edificado com ouro, com prata, com pedras preciosas, com o verdadeiro ensino da palavra de Deus, e o verdadeiro ensino da palavra de Deus nos confronta. Há muitas coisas que você está vendo pela mídia aí, ó. Pessoas sendo louvadas, né, exaltadas pelos homens. Olha o fulano, olha o Beltrano, ele chegou, e cai no colo do povo. Mostre-me, para eu mudar de ideia, por favor. Onde na Bíblia algum homem de Deus caiu na graça do povo? Como muitos estão caindo. João Batista, sabe por que ele sofreu? Ele apontou a maneira errada do rei, pagou o preço com a cabeça, meu irmão. Prega o evangelho, irmão. Não tenha medo, tema o Senhor. Diz aqui a Bíblia, além de te matar, pode lançá-lo ao inferno. E às vezes ficamos com medo do homem, ficamos com medo das pessoas. Os nossos familiares, amigos, vizinhos, colegas, muitos partiram sem Cristo porque tivemos medo de falar em alto e bom som. Olha, você precisa conhecer Jesus, você precisa passar por Jesus, sem Jesus você não entrará ao céu. Mas nós agimos errado. Não, ele é comprometido, todo dia ele sai, olha como ele vive, olha a postura dele. Sem Jesus não dá. A solução é Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê, Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em Jesus. Não está na Igreja Batista, não está neste lugar, não está no fato de você dizimar, participar da ceia, pregar, cantar, não, está em Jesus. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor Jesus. Aquele que destrói o santuário de Deus, e nesse contexto aqui, irmãos, refere-se à igreja, não tem parte com o povo de Deus, e por isso sofrerá a destruição eterna, da mesma maneira que Deus, no devido tempo, destruiu os babilônios que haviam destruído o templo de Salomão. E muitos estão brincando, que nada, eu fundei a igreja, está fundando. Que nada, eu sou membro antigo da igreja, então vai, mesmo que você não veja nada acontecendo aqui, vai chegar o dia, onde vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo Jesus. Concluindo, meus irmãos, misericórdia, igreja, santuário do Espírito de Deus. Primeiro, se alguém profanar, ou corromper, macular, desonrar o santuário de Deus, ou aquele que destrói uma congregação, ou um grupo de congregação, o próprio Deus castigará aquele indivíduo com terrível ruína e morte eterna. Leia o versículo 17, está aqui. E que assim seja feito, Senhor, em nome de Jesus, e louvado seja o Senhor, porque não há nada escondido que não há de ser revelado, e que apareça, Senhor, mostra, Senhor, limpa, Senhor, restaura, faça novas todas as coisas. Você sabia que eu e você podemos corromper a igreja de Deus? Sabe como? Participando de imoralidade. Cuidado, hein? Sair depois da igreja, cuidado com adultério, com a fornicação, o sexo fora do casamento, cuidado. Segundo, o crente pode corromper a igreja de Deus ao fomentar, incentivar, estimulando a mentira, o engano, ambições egoístas. Não, eu quero chegar naquele cargo, eu quero ser presidente da igreja, eu quero ser presidente da igreja, eu quero ser presidente da igreja. Se Deus não te colocar, você vai arruinar a igreja de Deus e vai ter que se ver com Ele. Porque há uns anos atrás, quem é mais antigo, né? Não, o diácono é aquele que tem um dízimo forte. Diácono, professor da escola bíblica, aquele que é letrado.
está errado, meus irmãos. Quem levanta obreiros dentro da igreja é Deus. Por isso que quando chega a eleição para a nova liderança estatutária, você tem que se posicionar, você tem que votar, e antes de votar tem que orar, para que Deus revele e coloque o nome. Não foi assim que algumas pessoas me disseram aqui no gabinete? Pastor Carlos, não vou com a sua cara, não ia votar no Senhor, mas quando eu me levantei, Deus falou, vota nele. E graças a Deus você foi obediente à voz de Deus. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade, estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Está entendendo agora porque eu estou colocando para alguns e até no grupo? Que seja feita a tua vontade, que seja feita a tua vontade. E as minhas orações é, Senhor, quebra a minha vontade, quebra a vontade da igreja. Quebra a minha vontade, quebra a vontade da igreja. Esvazia-me da minha vontade, esvazia a igreja da sua vontade. Enche-nos com a tua vontade, seja feita a tua vontade, faça a tua vontade. Porque quando a vontade de Deus é feita, irmãos, o pastor morre. A vontade de Deus que veio de cima, Deus continua trabalhando na vida dos irmãos. Quando o pastor sai, quando ele aposenta, ou quando ele vai para a China, para o Japão, para qualquer outro lugar, para Marte, ele foi, mas aquele que iniciou a boa obra, ele continua, porque o plano veio dele, partiu dele, foi a vontade dele. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, por mais que eu queira chegar aos 112, é pouco, é incomparável à eternidade. Eu não sei quanto tempo Deus vai fazer com que eu permaneça à frente da igreja, mas seja qual for o tempo, Senhor, por favor, faça com que eu seja fiel à tua palavra, por favor, que eu não quero ser cobrado do sangue de ninguém dos lugares onde eu passei. Eu quero que você entenda que o seu compromisso é com Deus, e quando nós assumimos um compromisso com Deus, nós vivemos única e exclusivamente para o louvor de Deus. O crente pode corromper a igreja de Deus como? Difundindo, propagando, divulgando a falsa doutrina, rejeitando a revelação apostólica, bíblica, demonstrando indiferença à verdade. Ah, mas naquela época, não, hoje não. Hoje pode fazer, aquela igreja faz, aquele pastor faz, fulano faz. Irmãos, para nós batistas, o Novo Testamento, regra de fé e prática. Leia pelo menos as cartas que Paulo escreveu, leia as cartas gerais, leia a pregação de Jesus, Mateus 5, 6 e 7. O crente pode corromper a igreja de Deus. Como? Aceitando o pecado e o mundanismo dentro da igreja. O crente pode corromper a igreja de Deus. Como? Ao querer promover a igreja por meio de sabedoria humana, ou com um evangelho pervertido. Então eu e você precisamos orar. E sabe qual deve ser a nossa oração? De arrependimento e confissão. Confissão e arrependimento. Me cansa, irmãos, ver igrejas onde estão aos nossos olhos, né, funcionando bem. De repente o pastor não entendeu que já acabou o tempo, a igreja começa a minguar, ou o pastor não entendeu o tempo, não teve discernimento, e a igreja começa a esvaziar, e ele continua. Orem por mim, irmãos, para que eu tenha o discernimento espiritual, para que ao tomar decisões sejam sábias na presença de Deus. Eu não entendo, irmãos, igrejas que aos nossos olhos parecem funcionar tão bem, mas de repente o pastor sai, 90% dos membros também saem, seguidor de homem, porque aqueles que seguem Cristo, amam a Cristo, amam o lugar onde o Senhor os alcançou, onde o Senhor ministrou palavras, cuja vida, casamento, família foram transformados para o louvor e glória do nome de Jesus. Nós precisamos e devemos querer fazer a diferença. Está em minhas mãos, está em tuas mãos. Feche seus olhos, curva sua cabeça, por favor. Ore a Deus, diga a Ele: Senhor, olha para mim, por favor. Pergunta ao Senhor: eu tenho feito discórdia? Eu tenho
desejos egoístas dentro da igreja, eu penso em mim. Eu sou capaz de fazer de tudo para o meu próprio bel prazer. Não penso nos irmãos, não penso nos novos convertidos, não penso no visitante. Senhor, sonda o meu coração, olha como eu tenho vivido aqui. Eu tenho sido um estorvo? Pergunta para o Senhor. Eu tenho sido uma pedra de tropeço? Pergunta para o Senhor. Se você nasceu de novo, você vai ouvir a voz de Deus. E se não nasceu de novo, por favor, Senhor, fala, porque a tua voz é poderosa. Fala, Pai. O Senhor conhece a cada um, principalmente eu. Estou falando contigo, Senhor. Por favor, olha para nós com um olhar de misericórdia. Há tanta coisa em nossa vida ainda a ser feita, Senhor, que precisa do mover, do agir do Espírito de Deus. Às vezes pensamos que o Senhor não fez nada, porque alguns pecados têm dirigido a nossa vida, tomado conta da nossa vida, mas quando olhamos para trás, vemos o quanto o Senhor já fez em nós, por nós e através de nós. Por favor, Senhor, está escrito, cumpra com a tua palavra em nossa vida. Aqui diz que aquele que iniciou a boa obra terminará. Continua a obra em nossa vida, Senhor, para que sejamos santos, santos, santo, santo, porque o Senhor é santo. Quando nos reunirmos aqui como santos, ó Pai, por favor, Espírito Santo, que a tua presença seja tão notória, real, neste lugar, onde sejamos envolvidos por ti, onde sejamos convencidos do pecado por causa da presença santa do Senhor, assim como o Senhor convenceu Isaías, pois ele estava no santuário diante de ti e entendeu que era um pecador que estava no meio de um povo de impuros lábios. Espírito Santo de Deus, assuma o controle da nossa vida, assuma o controle da nossa igreja, assuma o controle, ó Pai, da liderança, Senhor, dos ministérios, Senhor. Por favor, esvazia-nos da nossa vontade, enche-nos com a tua vontade. Qual é a visão do Senhor? Qual é a vontade do Senhor para nós trabalharmos aqui na igreja, nos ministérios da igreja? Porque quando o Senhor faz, vemos resultados, ó Deus, em vidas somos edificados, vidas são ganhas, salvas, ó Pai, e permanecem em tua presença. Por favor, Senhor, fica à vontade aqui entre nós. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os pecados dos meus irmãos. Perdoa os pecados da nossa igreja. Perdoa-nos, e pelo poder que há no sangue de Jesus, que este sangue seja derramado do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Nos lava, nos limpa, nos purifica, para que nenhuma acusação, para que nenhuma condenação seja lançado contra nós. É a oração que o teu povo faz, que a tua igreja faz, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse é o momento onde nós vamos participar da ceia do Senhor, né? Celebrar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Uma oportunidade dada por Deus, irmãos, para juntos nós estarmos adorando ao Senhor. Quero convidar aqui o irmão Cláudio, o irmão Coelho, um à direita e outro à esquerda, em nome de Jesus. Eu não sou Jesus, e os irmãos também não são, a não ser aquele que foi para o céu. Misericórdia, varão. Lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Misericórdia. Vamos orar, irmãos, apresentando os elementos ao Senhor. Sabemos que o pão continua sendo pão. Sabemos que o suco de uva simboliza o sangue de Cristo, continua sendo suco, e em nome de Jesus é apenas um memorial para nos lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós. E nós vamos estar cantando um louvor depois da oração, tá? E os irmãos estarão entregando, distribuindo os elementos. Quem pode participar, irmãos? Aqueles que foram batizados, aqueles que estão em comunhão com o Senhor, aqueles que estão em comunhão com Deus, aqueles que estão em comunhão com a igreja, aqueles que estão em comunhão com o irmão, com a irmã. Mas se porventura você brigou, discutiu com alguém, ora, se está aqui,
diga, ó, me perdoa pelo que eu falei, pelo que eu fiz, ou então não diga nada, apenas diga assim, me perdoa, por favor. Amém. Se não está aqui, está em casa, chegando em casa, assuma um compromisso de pedir perdão a ela, diante do Senhor, em nome de Jesus. Faça, por favor, examine-se o homem, pois a si mesmo, e depois coma e beba deste cálice. Há muitos que dormem, há muitos que já morreram pelo fato de participarem da ceia do Senhor indignamente. Então peça perdão ao Senhor. Peça ao Senhor para que você seja lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Pai, apresentamos ao Senhor os elementos, ó Deus. Ó Deus, pedimos graça ao Senhor em relação à vida do irmão Coelho, em relação à vida do irmão Cláudio. Apresentamos os teus servos ao Senhor. Ó Deus, abençoa os demais que participarão deste momento, Senhor, onde pedimos, ó Deus, traga à nossa memória tudo aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor venha trazer à nossa mente aquele momento em onde o Senhor se revelou a nós, onde os nossos olhos foram abertos, onde os nossos ouvidos foram abertos, ó Deus, onde o Senhor nos falou no interior, ouvimos a tua voz aqui dentro de nós, aquela voz que produziu temor, tremor, aquela voz, ó Deus, onde ficamos procurando para saber quem estava falando, e ao ouvir a tua voz, ó Deus, nos sentimos tão pecadores, ó Pai, indignos, ó Deus, por estarmos diante de Ti. Aquela voz, ó Deus, onde ouvimos o Senhor dizer que veio para os pecadores, o Senhor veio para nós. Obrigado, Senhor. Continue a obra no coração dos meus irmãos, no coração da igreja. É a oração que o teu povo faz, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos participar, coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus.
Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Continue em atitude de oração, por favor, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, Paulo, dirigido pelo bendito Espírito de Deus, deixou algumas recomendações para o momento da ceia. Primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23, a palavra do Senhor, o nosso Deus, nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória de Cristo, irmãos, comamos o pão. No verso 25 diz ainda: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória de Cristo, irmãos, bebamos. Quero convidar o irmão Cláudio para que esteja orando, agradecendo ao Senhor. E depois ele estará recolhendo, juntamente com o irmão Coelho, os cálices, os copinhos, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, a sua palavra não é dura, Pai. Não é uma palavra pesada. Mas vem de encontro aos nossos corações, ó Deus. Sentimos a sua presença em nosso meio. Glórias te damos, ó Pai. O Senhor tem falado aos nossos corações. Mas mais do que sentir, ó Deus, queremos viver segundo o seu evangelho. Eis-nos aqui, ó Deus. Que a sensação de, porventura, fazer uma prova, passar por uma entrevista, conversar com alguém importante nesse mundo, ó Pai, que essa sensação não possa ser maior de sentir o Senhor presente no nosso meio. O Senhor nos confronta dentro do nosso achismo, dentro das nossas reservas. Nós não queremos ser pedra de tropeço. Pai, nos ajude a melhorar, ó Deus. Eu e os meus irmãos aqui presentes estamos aqui porque cremos que esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar, que é na sua presença. Eis-nos aqui, ó Pai, usa-nos. Esse coração de pedra, Pai, tira e venha transformar cada dia segundo o seu evangelho. Que a gente possa verdadeiramente estar sensível ao que o Senhor tem
falado aos nossos corações. Que a gente não se volte, ó Pai, a nossa esperança para pessoas ou coisas materiais, ó Deus. Que eu sei que a gente vai se frustrar, mas firmado em Cristo Jesus seremos vitoriosos. Teremos uma esperança viva no Senhor, ó Deus. Por isso que estamos aqui, mais do que sentir, vivendo, trazendo à memória esse memorial. O que Cristo fez na cruz, para que ontem eu e nossos irmãos que têm testemunho presentes aqui, ó Pai, estava perdido nesse mundo, estivesse aqui hoje, participando desse memorial e trazendo à memória algo que nos dará esperança, que é a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para nos resgatar, Pai, para nos lavar de todo pecado. Pai, só te agradeço, porque cremos e queremos crer a cada dia mais que a única solução é o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Estamos sensíveis ao Seu Espírito Santo, que Ele possa continuar tendo liberdade, não só no nosso meio, mas também na nossa comunidade, na nossa família. Que a gente possa ser instrumento em Suas mãos. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas falhas. Não podemos, Pai, fazer algo que venha comparar pela morte de cruz, mas podemos sair do nosso comodismo e evangelizar, e levar o Seu Evangelho. Eis-nos aqui, ó Deus. Obrigado porque o Senhor me resgatou. Obrigado porque o Senhor resgatou cada um aqui presente. E grandes coisas tem o Senhor reservado para nós, em Cristo Jesus. E é por isso que nós oramos, agradecemos por tudo que o Senhor fez e ainda há de fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, enquanto o irmão Cláudio e o irmão Coelho recolhem uns cálices, nós vamos passar por um momento de serviço, né? Momento de intercessão, gratidão a Deus, onde você que é membro da igreja veio preparado para devolver o seu dízimo, colocando-o diante do Senhor, entendendo que tudo veio dele, tudo veio de Deus. E você que já tem talvez a sua oferta missionária também, aproveita a oportunidade, apresenta a Deus. E pós o cântico, irmãos, estaremos aqui orando, colocando as nossas causas, o nome de algumas pessoas no altar do Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus? Por favor, louvemos ao Senhor.
coloca a sua causa diante do Senhor e oremos. Pai, louvado seja o teu santo nome, bendito é o nome do Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez até o presente momento em nossa vida, em nossa igreja, na vida daqueles que estão em casa. Obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio dado a nós de ouvi-lo nesta manhã, através dos louvores, da explanação da palavra lida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é por nós. Agora, Pai, sonda o nosso coração. Ó Deus, olha para a aflição que há em nós. Ó Deus, conserta a nossa vida, por favor. Ó Deus, nós queremos, nós permitimos, nós declaramos a Ti, ó Pai, em alto e bom som. Muda nossa história, muda nossa vida, transforma-nos, ó Deus, continua a obra que o Senhor iniciou em cada um de nós, quebra toda a resistência em nome de Jesus, visita os enfermos, ó Pai, toma, meu Deus, a mãe do Dimas em tuas mãos, visite, ó Pai, naquele leito hospitalar, ó Deus, visita a Liz, ó Pai, estenda a tua mão de poder sobre ela nesta hora, toma a irmã Nilza em tuas mãos, ó Pai, e continua a obra que o Senhor iniciou neste coração, visita a irmã Ana Carla, ó Pai, que a bondade do Senhor seja sobre ela, repreendendo dardos e setas em nome de Jesus. Coloca os teus filhos, teus servos sobre os pés, as pessoas que têm pedido a nós para estarmos orando por elas, colocamos em tuas mãos, aqueles que foram ao hospital, uma clínica de recuperação, aqueles que procuraram ajuda, ó Pai, aqueles nomes que nós colocamos diante do altar do Senhor, pedimos-te mais uma vez, visita-os nesta hora, liberta-os, salva-os, cura-os, restaura-os, transforma-os, ó Pai, faça a tua vontade em favor deles, em nome de Jesus. Enquanto aguardamos a resposta do Senhor, ministra aquela paz que excede todo entendimento e que sejamos dirigidos e guiados pelo teu Santo Espírito. Abençoa os dízimos, ó Pai, abençoa as ofertas, ó Pai, abençoa a oferta missionária, ó Deus, abençoa, Pai, tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui dentro desta igreja, abençoa, meu Deus, por favor, nós te pedimos, ó Pai, o irmão Nicolas, que completou mais um ano de vida, visita, meu Deus, a irmã Cleide, o Mazinho, ó Pai, toma este casal em tuas mãos, continue a obra na vida deles, guardando-os como a menina dos teus olhos, frustra os planos dos homens maus, mulheres más, malignos contra eles, ó Pai, contra o casamento, contra a família, e usa de misericórdia para com cada um de nós aqui dentro desta igreja, aqueles a quem o Senhor une, ninguém pode separar-nos, ó Pai, cubra-nos com teu sangue, ó Pai, e frustra os planos malignos contra nós, frustra os planos dos homens maus, das mulheres más contra nós. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver até o presente momento. Estamos sendo abastecidos pela Tua Palavra, fortalecidos pela Tua Palavra. Continue conosco no decorrer do dia, abençoando a escola bíblica, Senhor, os minutos que temos, ó Pai, para estudar, ó Deus, dirige a vida de cada professor, Senhor, para que ele pegue o ponto principal da lição, ó Pai, e que todos nós, ao sairmos aqui da igreja, possamos sair, ó Pai, cheios da Tua Palavra, e que a Tua Palavra fique guardada no depósito do nosso coração, e quando for necessário utilizá-la, Espírito Santo de Deus, traga à tona, traga à nossa memória aquilo que vai nos dar condições de nos defendermos e de atacarmos, sobrevivermos em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por tudo, ó Pai, continue conosco no decorrer desse dia, tudo aquilo que planejamos, ó Pai, colocamos em Teu altar, queremos a Tua aprovação, queremos a Tua vontade, por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos abençoa. É a oração que o Teu povo faz, que a Tua igreja faz, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, irmãos. Ainda temos ali 30 minutos para estudarmos alguma parte da lição da escola bíblica. Até logo mais, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Obrigado.